Meus irmãos, bom dia. Que bom estarmos juntos nessa manhã de domingo. Deus está permitindo a nós esse tempo. E sempre costumo dizer que é um tempo novo. A gente não sabe o que vai acontecer no decorrer desse dia. Algumas coisas já aconteceram, outras ainda estão para acontecer. Ainda que você tenha algo planejado, mas a gente não sabe o todo. Mas algo a gente sabe, que o Senhor Jesus está conosco. A gente pode ter a certeza disso, de que Ele está conosco em toda e qualquer situação. Antes de continuar a nossa série sobre marcas de uma igreja saudável, nós tivemos que interromper no mês de maio, por causa da temática família, e hoje nós estamos retomando essa série. Eu tenho 2 motivos de oração para deixar com vocês, uma vez que esse mês eu só estou hoje de manhã e na quarta-feira. Hoje à noite eu não estarei com os irmãos. Na quinta-feira à tarde, eu tenho um irmão, o nome dele é João, e ele é mais velho, do que eu. Tenho mais 2 irmãos ainda. E esse meu irmão, eu já testemunhei aqui para vocês um pouquinho dele. Ele é um católico praticante. Não é um católico nominal, não. Ele é um católico praticante. A prática dele é tão assídua que ele exibe na casa dele as camisas que ele participou do Sírio, de todas as procissões. E agora são 2 momentos lá na cidade, e ele participa de todos os 2 com a família. Para vocês terem uma ideia de como ele é um católico praticante, ele tem 3 filhos, mais 2 homens, ele colocou o nome dos papas. Tem um que é João Paulo, para homenagear o Papa João Paulo II. Então ele é muito praticante mesmo. Mas quinta-feira, quando eu via no telefone o nome da esposa dele, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque durante todos esses anos que estamos fora de Santarém, eu nunca recebi uma ligação dos meus irmãos. Nenhuma. Nem de cunhada. E quando eu vi o nome dela no celular, o que você imagina? Aconteceu alguma coisa. Meu pai faleceu, alguém da família, porque para um membro desse te ligar, nunca te ligou. Aí eu atendi o telefone, era ele, chorando bastante, falou assim: olha, você vai ser a primeira pessoa para quem eu vou contar isso, porque eu acredito muito na sua fé e acredito muito na sua igreja. Eu fui ao médico, ignorei aqueles cuidados que se deve ter, cuidado preventivo do homem. Eu ignorei, e eu estava muito mal aqui, me levaram para o hospital. A minha situação é bastante grave, o médico falou que é bastante grave, mas ele ainda não deu um diagnóstico preciso. Eu preciso fazer uma série de exames, e entre eles um que vai dar o diagnóstico a respeito desse problema que eu estou na próstata. E eu ouvi ele e falei para ele: ok, nós vamos orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua família e orar também para que as suas necessidades sejam supridas. Mas estas foram as palavras dele: eu acredito muito na sua fé e na igreja que você faz parte. Eu contei isso ontem para o Marcos, na reunião de missões, o John, e ele logo chamou o Arthur e pediu para o Arthur incluir o nome dele na lista de oração. Quando aparecer esse nome, João Pantoja, vocês vão lembrar que é meu irmão. Então, se vocês, nas suas orações, eu prometo mantê-los informados sobre isso, e nós estamos aguardando também os resultados dos exames dele.
O segundo motivo de oração, irmãos, a partir desse semestre agora, a Lídia e eu vamos para uma série de compromissos e de viagens que começa na sexta-feira próxima agora, e nós precisamos muito que Deus nos direcione os passos. Cada compromisso, independente se ele é com um grupo pequeno, se ele é com um grupo maior, é uma responsabilidade muito grande. Então, na sexta-feira, nós estamos saindo de viagem para Belo Horizonte, onde prego no final de semana. Depois vamos a Ipatinga, onde prego na quarta-feira próxima. E no final de semana seguinte, em Aimorés, no encontro das nossas igrejas, dos obreiros. 75 anos desse encontro. E este ano estamos com essa responsabilidade lá. Adriano, que é um missionário da missão que trabalha no Acre, e eu seremos os mensageiros ali nesses dias. Que Deus nos dê graça e sabedoria e nos proteja. E no final do mês, dia 29, é o nosso encontro de homens. Primeiro encontro de homens. Dia 29, lá na 21, estamos orando ao Senhor para que Ele abençoe o nosso encontro. Primeira vez que vamos fazer um encontro de homens e todas as nossas igrejas co-irmãs estão sendo convidadas para esse encontro. Então eu quero lembrar os irmãos que coloque aí na sua agenda e participe conosco e ore também para que o Senhor Deus abençoe esse tempo. Muito bem, vamos voltar para o nosso texto básico que nós estamos vendo nessa série, que é Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Marcas de uma igreja saudável. A primeira marca que a gente viu é a compreensão que a conversão é algo transformador que deve ser usufruído e vivenciado. Estão lembrando dessa marca? A conversão, quem realmente se converteu, é algo transformador, que deve ser usufruído. A segunda marca de uma igreja saudável é que ela vive intensamente a sua conversão. Então, se você realmente se converteu, você vai viver intensamente essa conversão. E nós vimos como é que esses irmãos estão vivendo intensamente a sua conversão. A terceira marca, meus irmãos, que eu quero olhar com vocês hoje é demonstrar o amor que ela tem pelo Senhor. O amor que essa igreja tem pelo Senhor. E a gente vai analisar algumas evidências que confirmam o crescimento e a prática desse amor. A primeira evidência é esse, temor a Deus. Quando você olha para o verso 43, o que nós temos aí? Quem pode fazer a leitura para nós do verso 43 de Atos 2, verso 43? Marquem essa palavrinha, guardem ela com vocês também. Em cada alma havia temor. E eu coloquei aí, o temor a Deus é a joia perdida na igreja hoje. Eu gostei muito dessa frase, dessa colocação do nosso irmão Arival. O nosso irmão Arival, ele disse que a irreverência e a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração. Perdemos a admiração e a consideração por Deus, mas nem sempre foi assim. Por quê? Por que nem sempre foi assim? Porque quando você olha para essa passagem que a nossa irmã Betânia acabou de ler, diz que naqueles dias, naquela comunidade, em cada alma havia temor. Meus irmãos, o respeito e a admiração que os irmãos da primeira igreja tinham pelas coisas espirituais era uma evidência principal que eles amavam a Deus. Quem verdadeiramente ama a Deus
teme a Deus. Mas vamos conceituar essa palavra temor. Amar o Senhor, por exemplo, envolve admiração, obediência, apreço e consideração pelo que Ele é e diz. Eu já falei em outros momentos aqui que temor não tem nada a ver com ter medo. Não é para você ter medo de Deus. Ninguém pode ter medo dele, mas nós vamos temê-lo pelo que Ele é, pelo que Ele diz, pelo que Ele faz, pelo que Ele significa verdadeiramente nas nossas vidas. Enquanto os primeiros cristãos viviam na admiração, reverência e contemplação daquilo que é transformador e imutável, os não cristãos, provavelmente, ao verem os sinais e prodígios, eles ficavam possuídos de medo. Enquanto aqueles sinais estavam acontecendo para a vida da igreja, quando eles olhavam aquela cena, eles não ficavam com medo, eles ficavam com temor. Eles louvavam a Deus. Agora, quem não era da comunidade ficava com medo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 65. Lucas capítulo 1, verso 65. Alguém pode ler para nós quando encontrar, por favor? Vocês estão lembrando desse episódio a respeito de Zacarias? Zacarias foi aquele que duvidou de que a sua esposa teria um filho. E sabe o que ele recebeu como consequência? Estão lembrando da história? Ele ficou 9 meses de boca fechada. Não falou, não podia falar. E só foi falar no momento do nascimento de João Batista. Inclusive, até quando eles estavam discutindo sobre o nome de João, eles queriam que colocasse outro nome. Isabel disse, não, tem que ser João. E aí perguntaram para o pai, como ele não podia falar, vocês lembram o que ele fez? Exatamente, pega uma tabuinha, escreve aí o nome dele. Ele não podia falar naquela ocasião, mas depois daquele momento ele volta a falar. Então as pessoas aqui ficaram possuídas de temor mesmo. Diferentemente dessa comunidade agora, que ao ver os milagres, os prodígios que estavam acontecendo, era forjado no coração deles, meus irmãos, aquele espírito de admiração, de contemplação, de reverência pelo Senhor. Diferentemente desses aqui que estão com medo. Irmãos, é preciso resgatar a admiração e a reverência pelas coisas espirituais. Eu gostaria de sugerir 3 coisas para vocês. Primeiro, reconheça a importância do temor a Deus. Reconheça. Reconheça a importância do temor a Deus. Porque é esse temor que resume o sentido do nosso viver. Lembram de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então, em primeiro lugar, reconheça a importância do temor a Deus. Segundo, nós devemos buscar a restauração do temor a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é quem põe o seu temor nos corações humanos. É Deus quem põe esse temor no nosso coração. E eu queria olhar uma passagem com vocês, eu peço a ajuda de alguém,
Profeta Jeremias, capítulo 32, verso 39 e 40. Jeremias 32, verso 39 e 40. Quem pode fazer a leitura, por favor? Quem é que está dizendo isso, irmãos? Deus. Dar-lhe-ei, farei com eles. Meus irmãos, é Deus quem põe o seu temor nos corações humanos. É Ele quem faz isso. Ontem, eu estava ouvindo uma palavra de um irmão querido, e teve muita gente que ouviu a palavra de Deus, o Evangelho, e teve até alguns que interromperam a fala, como foi o caso do rei Agripa, quando Paulo está testemunhando para ele, ele diz: Paulo, por pouco nos persuadiste. Mas ele estava dizendo: para, nós não queremos mais ouvir. Mas outras pessoas ouviram e creram. Mas Agripa ouviu, Berenice ouviu, Festo ouviu, tanta gente ouviu, mas eles não creram. O apóstolo Paulo, vocês vão lembrar que havia uma dureza profunda no coração dele. Mas em Atos capítulo 9, ele se rende aos pés do Senhor Jesus. Porque agora Deus fala diretamente ao seu coração. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Deus é quem põe o seu temor nos corações humanos. E que nessa manhã Ele coloque mais do seu temor nos nossos corações. Nos nossos corações. Porque é esse temor que vai fazer uma grande diferença no nosso percurso de andar com Deus, de servir ao Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos desfrutar do temor do Senhor. Quando somos tomados pelo temor de Deus, experimentamos bênçãos maravilhosas, desfrutamos da alegria. Alguém leia para nós Salmo 147, 11. Salmo 147, 11. Vejam isso. Esse temor traz alegria para o coração do nosso Pai. A gente precisa desfrutar disso. E não só alegria, como a misericórdia de Deus também. Quando você olha para o Salmo de número 103, volte um pouquinho aí no Salmo de número 103, e vejam o verso 11 e o verso 17. Salmo 103, verso 11. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com quem? Para com aqueles que o temem, irmãos. Dá para vocês terem uma ideia dessa misericórdia de Deus. Observem o que o salmista diz. Assim, pois quanto é o céu que se eleva acima, para vocês terem uma ideia, uma dimensão aí geográfica, para vocês tentarem calcular. O que é impossível para nós, né? Mas agora, o salmista diz, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Vejam o verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de
eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre os que o temem, meus irmãos. Essa é a misericórdia do Senhor. O temor, quando a gente olha para o texto que a gente está vendo, de Atos capítulo 2, vejam que o temor era individual, mas o efeito, percepção e extensão eram coletivos. O texto diz, em cada alma havia temor. Ainda que fosse individual, mas o efeito desse temor, a percepção desse temor era algo coletivo. O temor, meus irmãos, forja nessa comunidade aqui na igreja de Jerusalém a capacidade de crer e obedecer aos preceitos do Senhor. Alguém leia para nós Atos 4, verso 32. Atos capítulo 4, verso 32. Isso. Eles agora, isso estava acontecendo por causa da crença, por causa desse temor que está sendo forjado nessa comunidade, que forja neles a capacidade de crer e obedecer aos preceitos do Senhor. É assim que a gente tem que fazer. Nós temos que servir os outros, nós temos que abençoar. Eles não podem ficar desprovidos. E nós somos os responsáveis. Isso está acontecendo por causa do temor a Deus. Mais uma verdade, o temor é um testemunho visível de que seus corações estão rendidos à mensagem que ouviram e creram. Olhe no texto de Atos capítulo 4, Atos capítulo 2, desculpa, todos os que criam, irmãos, eles ouviram a mensagem e eles creram nessa mensagem, eles estavam rendidos agora a essa mensagem. Uma próxima verdade, o temor fortalece o testemunho individual e público desta igreja. Vejam aí no final de Atos 2, verso 47, alguém lê para nós, por favor, Atos 2, 47. Por que eles estavam contando com apreço, com a consideração da comunidade, da sociedade? Por que eles estavam contando com respeito das pessoas de fora? Porque o temor fortalece o testemunho individual e público desta igreja. Meus irmãos, o temor influencia o estilo de vida que esses irmãos estão exercendo. Quando você olha para a passagem que nós lemos, diz que diariamente, não era de vez em quando, não, era diariamente. Esse temor influencia o estilo de vida que esses irmãos estão exercendo. Uma próxima verdade, o temor é o responsável pela maturidade desta igreja, que conta agora com a admiração daqueles que a conhecem. O texto vai dizer no verso 46, que a irmã Nivailda leu, contando com a simpatia de todo o povo. O temor está forjando nesses irmãos maturidade. E é isso que a gente precisa, maturidade. O temor também conduziu esta igreja para a percepção e o convívio com a operosidade divina. Eu fico maravilhado com isso. Porque a gente está convivendo com uma geração de crente incrédulo. Gente que diz ser crente, mas vai fazer campanha para Deus restaurar, para Deus abençoar, para Deus curar. Irmãos, a operosidade do Senhor acontece nessa comunidade de forma muito natural. Percebem isso no texto? Todos os dias aquilo estava
acontecendo. Prodígios e sinais eram feitos. E nós temos um Deus que age na história, que cuida de nós, que nos sustenta, que abre as portas. Ontem à noite eu testemunhei para os meus irmãos, na nossa reunião de missões, que nós, como família, não temos muitos irmãos que nos ajudam, não, na obra missionária, mas nós temos uns 4 irmãos que mantêm a sua fidelidade todo mês. E nós temos um querido irmão que faz 20 anos que ele nos ajuda financeiramente. E isso abarca uma parte das nossas despesas mensais. Mês passado, eu vi os dias se aproximando e findar o mês, e eu falei, aconteceu alguma coisa. Entramos no mês de junho, e eu mandei uma mensagem para ele, porque nós temos muita liberdade para lidar com esse assunto. E ele disse assim, Jairo, eu estou com muita vergonha de você. Mas além de você, as outras famílias que nós apoiamos financeiramente, esse mês eu sofri um baque financeiro. Porque os imóveis que eu tenho, estou com 2 inquilinos que não estão me pagando. E toda a minha reserva da companhia, ele trabalha como gerente da Shell, toda a minha reserva que eu tinha financeira, que sempre cobria essas despesas da obra missionária, nós tivemos que consumir agora, por algumas situações, e eu estou sem essa reserva. É óbvio que isso abate o teu orçamento. Mas eu disse para ele assim, meu querido irmão, fique tranquilo. Nós vamos remanejar aqui os nossos compromissos. E o Senhor Deus a quem servimos sempre cuidou de nós e sempre vai cuidar. Depois, ele me escreve novamente e diz, eu estou tentando agilizar com os meus inquilinos para a gente regularizar isso. Eu falei, não precisa, fica tranquilo. O Deus a quem servimos vai cuidar de nós. Ninguém de vocês sabia dessa história. Quando foi ontem, uma irmã querida, filha de um casal, que viveu uns momentos difíceis na vida dela, e eu estava hospedado naquele dia na casa dos pais. Me lembro perfeitamente, sentamos para tomar café e os pais abriram a situação, e conversamos e oramos a Deus por uma boa parte da manhã. Essa jovem teve uma mudança radical na sua vida. E ela conseguiu um bom emprego no Espírito Santo. E quando foi semana passada, o pai dela entrou em contato e disse assim, Jairo, a minha filha está querendo dar uma oferta para você. Vai ser a primeira oferta que ela vai fazer do trabalho dela. Meus irmãos, exatamente no mês onde as contas não estavam batendo. Já aconteceu isso com vocês? E você não parece que não vai fechar? Mas há um Deus supremo que conhece a nossa história. Era isso que estava acontecendo naqueles dias. Prodígios e sinais eram feitos. O temor conduziu esta igreja para a recepção e o convívio com a operosidade divina. Mas eu já vi gente que saiu do nosso meio e foi e disse assim, eu vou para outro lugar, porque aqui não tem milagre não, eu quero ver milagre. Já ouviram isso de alguém por aí? Os milagres estão acontecendo. Os milagres estão acontecendo. Só que a gente está querendo algo muito maior. Mas eles estão acontecendo.
E nós precisamos crer nisso, meus irmãos. E é por isso que a gente vem para um ajuntamento como esse, no domingo de manhã, domingo à noite, para derramar nossa alma, nosso coração ao Senhor, para agradecer a Ele, para bendizer o nome dEle e crer naquilo que Ele ainda vai fazer. Porque é Ele quem diz, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. A manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja, inclusive os apóstolos vão intensificar a mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os milagres acontecendo e eles agora continuam testemunhando sobre a ressurreição de Jesus, que era um fato extraordinário. Queridos irmãos, que sejamos tomados pelo temor a Deus e não pela banalização do seu nome ou daquilo que é sagrado. Eu quero convidar vocês para olhar essa passagem comigo, Malaquias capítulo 1, e eu quero considerar algo aqui com vocês. Hoje de manhã eu me debrucei um pouquinho nessa passagem. Malaquias, ela não estava inclusa nessa série, mas achei relevante tocar nesse assunto, porque algumas semanas atrás um irmão me perguntou sobre essa banalização ao sagrado. Malaquias capítulo 1. E veja na sua Bíblia, por favor, a partir do versículo 6. Malaquias é o último livro aí do Velho Testamento, capítulo 1, verso 6. Olhe atentamente. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada? Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer, observe essas palavras, irmãos, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdote, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ela será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês. Eu não tenho, irmãos, essa é uma palavra muito dura. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Verso 12. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Vocês estão percebendo como os sacerdotes banalizaram o sagrado?
E o que era o sagrado aqui, irmãos? O culto, não é? A adoração, o oferecer dos sacrifícios. Vocês percebem o que eles estavam levando para ser oferecido? Perceberam? Que tipo de animal eles estavam levando? E eles ainda são confrontados pelo Senhor, que diz assim: experimentem pegar isso e levar para o governador. O que ele vai fazer com vocês? Quer dizer que comigo vocês querem fazer isso? E não é assim que muitas vezes nós nos comportamos? Não tem mais nenhuma relevância o dia do Senhor. O dia do Senhor é todo dia. Aí a turma se aproveita e nem no domingo vem congregar mais. E assim nós estamos acompanhando a banalização do sagrado, a banalização da família, a banalização do casamento. Esses dias eu comentei numa igreja, o que é que estão fazendo com a família? Agora os pets também já fazem parte da família. E tem que ser registrado. E tem que fazer parte da foto da família. E muitos irmãos nessa onda. Quando eu falei isso, uma irmã se dirigiu a mim, falou: irmão Jair, o senhor não gosta de cachorro, não? Eu falei: gosto. Eu tenho 2 lá em casa. Mas eles são cachorro. Eles não são membros da minha família. A minha família é Lídia, eu, Jairinho e Mateus. Banalizamos o culto. Começa a hora que quer, chega a hora que quer, canta do jeito que quer. Banalizamos a pregação. Prega do teu jeito. Não precisa estudar, não precisa se dedicar, não. Dá umas palavrinhas lá. Banalizamos. Irmãos, quando eu olho para essa passagem, o que o senhor está querendo aqui? Preparação. Eu me lembro no seminário, nós tivemos uma professora, ela dava para a gente a matéria de primeiros socorros. E nós fomos divididos em equipes. E uma equipe ficou para apresentar algo. E quando eles terminaram a apresentação, a professora disse assim: vocês teriam condições, vocês apresentariam o que vocês apresentaram aqui? Aqui na escola, perto aqui, tinha uma escola estadual lá. Vocês apresentariam isso lá? Aí os alunos ficaram se retorcendo, disseram assim: não, professora, que isso? A gente não ia apresentar isso lá fora, não. Ah, é? Quer dizer que aqui na minha aula, aqui no seminário, vocês querem apresentar isso? Não deu nota para ninguém, irmãos. Vocês querem banalizar a minha aula? Porque se a coisa é bem feita, o que você vai fazer? Você vai apresentar em todo lugar, não vai? Você não vai ter receio. Meus irmãos, observem essas palavras. Que sejamos tomados pelo temor a Deus e não pela banalização do seu nome ou daquilo que é sagrado. Portanto, quem teme o Senhor pode contar com a sua proteção, provisão e ensino. Vamos olhar essa passagem, Salmo de número 34. Pedir para alguém ler para nós, por favor. Salmo de número 34. Primeiramente, o verso 7. Obrigado, irmã. Alguém pode fazer aquela pergunta: então nós estamos livres de acidente. E como é que o senhor explica acidentes que ocorrem com irmãos queridos na fé?
Acontece. Mas nós temos aqui uma passagem, meus irmãos, que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. E como é bom sair, viajar na companhia dos anjos do Senhor. Na companhia do Senhor. Segundo, podemos contar com a sua provisão. Quem pode ler o verso 9 agora, por favor? Sabe o que é nada falta, irmãos? Nada falta. Nada falta aos que o temem. Talvez você me diga, mas irmão Jairo, nós temos algumas necessidades. Mas o nosso Senhor já tem nos suprido a principal, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas há uma garantia da parte dele de prover, de suprir, de abençoar. E em último, verso 11, quem lê? Observem isso. Ele vai nos ensinar, irmãos, como é bom aprender com o Senhor, acerca do temor dele. Queridos irmãos, temor a Deus não é opcional, é a resposta de quem tem conhecido a Ele. Se eu e você temos conhecido a Deus, nós vamos temê-lo. Nós não vamos brincar com essas coisas, não. De forma alguma nós não vamos cair nessa graça aí de que estão fazendo muitas vezes. Quando eu olho em alguns momentos para algumas pregações que a gente tem no país, um auditório que simplesmente passa mais tempo sorrindo do que chorando. Porque a palavra tem que nos conduzir para forjar esse temor. Não para que a gente entenda que o nosso Deus é um Deus que não está nem aí para as coisas. Ele está sim. E Ele vai reagir contra essa banalização. Deus está mais interessado, observem isso, em quem nós somos do que naquilo que fazemos. Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que fazemos. Porque quando a gente não atenta para isso, irmãos, a gente vai pensar que é as atividades, que é as ações de qualquer maneira que vão agradar ao Senhor. E não é. Hoje de manhã eu, lendo, me deparo com essa frase do Hernandes. Ele diz assim: antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa agradar-se da nossa vida. E será que hoje de manhã Ele está se agradando de nós? E a gente quer porque quer fazer o culto, quer adorar, quer cantar, quer pregar. Mas será que Ele está se agradando da nossa vida? Essa semana eu recordei uma cena que aconteceu com um colega nosso missionário. Ele morou alguns anos entre o povo Zoé, lá no Pará. E ele se dedicou bastante para aprender a língua e a cultura daquele povo. E numa ocasião, ele se esforçando bastante para falar a língua, em muitos momentos ele falou errado, muitos momentos. E os índios não perdoam quando você fala errado a língua deles. Até porque eles olham para você e falam assim: você desse tamanho não sabe falar a nossa língua? Há uma criança que fala e você não sabe. Aí eles começam a
fazer gracejo, se você precisa ter muito cuidado, senão você se irrita. Porque eles caem na gargalhada mesmo, de rolar no chão, de rir, você tentando, falando errado a língua deles. Aí esse colega, se esforçando de todo jeito, ele percebeu que um grupo de índios estava lá fora, rindo, e falou, já sei, estou falando errado. Passou alguns dias, e muitos dias, ele conversou de maneira tão eficaz, que uma indígena passando por lá, chamou os outros e falou na língua, e ele entendeu. Ela disse assim, olha, como ele está falando tão bem a nossa língua. É óbvio, nessa hora o missionário fica assim, se alegra bastante, porque ele está alcançando o mérito. Irmãos, eu lembrei desse episódio, fiquei pensando a respeito do nosso Deus. Ele olhando para a gente, ele olhando para a minha vida, para a vida do irmão Jurandir, para a vida do Renato, ele olhando para a nossa vida e fala assim, olha como eles estão se esforçando. Olha como eles me temem. Eu fazendo as minhas atividades lá em casa essa semana, me veio essa cena e Deus conversando com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos. Olha só. E eles começam a sorrir. Olha como eles estão vivendo. Antes de Deus aceitar o nosso culto, irmãos, Ele precisa agradar-se da nossa vida. É o nosso viver. Meus irmãos, eu já estou com 46 minutos aqui. Eu vou parar aqui com vocês hoje de manhã. Era isso que estava acontecendo naquela igreja. Temor. Temor. Eles não estavam com medo de Deus, mas eles temiam banalizar o nome de Deus. E vocês estão lembrando bem do conceito dessa palavra, banalizar? Banalizar é transformar valores em coisas triviais. É a vulgarização do que é importante. É o esvaziamento das coisas significativas. E nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos ouvindo pessoas chamando de bem aquilo que é mal. Aquilo que é destrutivo. Banalizaram a educação. Essa semana que passou, um professor extremamente revoltado fez uma denúncia acerca do que estava acontecendo em Belo Horizonte, numa feira cultural. Ele pegou diversos livros, e abria as páginas desse livro e dizia, olha aqui, olha o que estão oferecendo para os alunos. Viu isso, né? Ele revoltado com aquilo. Meus irmãos, a coisa é séria. Há uma banalização explícita, imoral. E nós não podemos, como discípulo de Jesus, participar disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não entre nessa onda. Que o temor de Deus seja forjado no nosso coração. E se você não tiver em condições de pregar, de cantar, porque antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa agradar-se da nossa vida. Se isso não estiver acontecendo, não faça isso. Eu termino contando para vocês a experiência que vi essa semana de um colega de ministério, convocando a igreja onde ele reúne para um tempo de consagração. Primeira consagração dos irmãos, 3 horas da manhã.
oração. 3 horas da madrugada. Segundo, meio-dia. Talvez alguém diga, meu amigo, para que esse sacrifício? Não, para eles não é sacrifício. Eles entenderam que eles querem se entregar mais, consagrar mais a sua vida diante do Senhor. Já pararam para pensar por que não tem acontecido no nosso meio? Aquilo que a gente gostaria de ver acontecendo, maturidade, crescimento, firmeza na fé. Será que não falta consagração da nossa parte? Será que não falta temor no nosso coração? Porque quando a gente sai daqui, pode ser que a gente banalize o que nós pregamos e o que cantamos e o que nós ouvimos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo testemunho dos nossos irmãos da Igreja de Jerusalém. Havia um temor tão profundo no coração dessa comunidade, capaz de influenciar uma sociedade, capaz de atrair sinais e prodígios naqueles dias entre eles. Senhor, foge em nós esse temor. Foge em nós esse temor pelo Teu nome, pela Tua palavra. Não nos deixe banalizar, não nos deixe envergonhar, não nos deixe macular a Tua palavra, Senhor. Livra-nos, ó Deus. Forge em nós um caráter santo. Forge em nós um caráter que quer, ainda que muitas vezes vive a perseguição, experimenta o espírito de segregação, mas não abandona o Senhor. Que assim seja no decorrer dessa semana. Ó Senhor, que onde quer que estejamos, haja esse temor em evidência na nossa vida, na nossa família e no nosso ministério. Eu rogo, agradecido por essa oportunidade de aprender com meus irmãos nesse domingo de manhã. E muito obrigado pela Tua presença entre nós, pelo Teu Espírito que trabalha no nosso coração, que nos convence. Não são as minhas palavras não têm poder nenhum, mas é as palavras do Senhor. E eu creio, ó Deus, que nós estamos saindo daqui hoje de manhã com essa expectativa de que esse temor seja forjado ainda mais na nossa vida. Abençoa os meus irmãos, ajuda-nos nas suas lutas e dificuldades e que nós possamos nos ajudar mutuamente a amadurecer e evidenciar esse temor pelo Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos.